Bom dia, turma. Bom dia, sexto ano. Vamos começar nossa aula. Hoje, como eu falei na aula anterior, hoje eu vou soltar as notas da P3, mas vou fazer como eu sempre faço. Vou pedir para vocês falarem quem quer saber suas notas. Depois da aula, eu vou mandar no privado de cada um de vocês as notas, porque eu ainda não expliquei isso para vocês, mas o professor de vocês não gosta de falar para a turma toda todas as notas. Eu prefiro falar particularmente a nota de cada um, porque vocês podem se incomodar. Eu não sei se vocês não se incomodam ou não com isso, mas por via das dúvidas, eu prefiro falar a nota de vocês no privado. Mas vamos para a nossa aula, capítulo 6, Indígenas no Brasil. Hoje, nossa aula, a gente começa direto no capítulo, porque, bem, tivemos a prova na semana passada, então eu não passei o dever de casa para vocês. Hoje a gente vai direto para o nosso capítulo 6, dos indígenas no Brasil. Nosso país, muito tempo antes de ser chamado Brasil, já era habitado por milhões de indígenas. Esses povos tinham organizações sociais diversas, assim como costumes, tradições e línguas diferentes. Vamos conhecer algum desses povos a fim de sabermos como é rica a diversidade cultural do Brasil. A gente tem uma fotografia muito interessante. Parece um monte. Um montoado de terra, uma elevação. O nome disso aqui é Sambaqui. É um sambaqui na praia do município de Laguna, em Santa Catarina. E você sabe o que é um sambaqui? Estranho, né, esse nome? A gente olhando assim, parece só um morro. Esse morro, digamos assim, ele foi construído por mãos humanas. É uma questão cultural a preservação dos sambaquis, porque eles foram feitos por indígenas muito tempo atrás. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Povoamento do Brasil. Conforme vimos no capítulo 3, lembra quando a gente falou da linha de Guidon, a teoria dela que os seres humanos estão aqui no continente americano muito tempo antes do que alguns cientistas achavam. Os seres humanos chegaram ao continente americano há milhares de anos. No Brasil, já foram encontrados vestígios dos primeiros habitantes em diferentes regiões do país. Esses vestígios indicam que os indígenas que aqui viviam tinham diversos modos de organização social e culturais muito diferentes. Então, o que esses vestígios que a gente encontrou mostra é que tinha sim pessoas morando no Brasil há milhares de anos atrás, afinal, tem os povos indígenas, eles tinham que vir de algum lugar. E a gente sabe, pelo que a gente encontra de vestígio, que os grupos que habitavam a região que hoje é o Brasil, eles eram diversos. Não existia apenas, digamos, existia o povo índio, depois eles se dividiram. Não. Eram diferentes mesmo entre si, na forma de organizar a sua sociedade, na sua cultura, na produção de conhecimento deles. Os paleo-índios. Por volta de 12 mil anos atrás, o Brasil era habitado por povos chamados paleo-índios. Eram caçadores, pescadores e coletores de raízes e frutos. Não eram um povo sedentário, eles não faziam uma habitação fixa. Entre os vestígios arqueológicos dos povos paleo-índios estão ferramentas, utensílios, objetos cerimoniais e fósseis. Eles já sabiam produzir isso, a gente já viu isso no Paleolítico e Neolítico. O Paleolítico é uma característica dos povos já saberem fazer coisas com que eles encontram na natureza. Eram muito rústicas.
muito feitas de materiais bem primários, uma pedra sem muito trabalho, apenas um pouquinho com fio, uma madeira um pouquinho raspada, mas não com muitos detalhes, essas coisas. Na região do município de Lagoa Santa, no estado de Minas Gerais, foram encontrados milhares de fósseis de seres humanos e de animais da megafauna. A megafauna é um nome do conjunto de animais de grande porte, já extintos, que conviveram com seres humanos na pré-história. São exemplos de animais de megafauna: mamute, leão das cavernas e rinoceronte gigante. São esses animais que a gente vê em filmes como A Era do Gelo, que eles eram muito grandes, muito maiores que os animais que a gente tem hoje, mas eles já eram bem mais próximos do que a gente tem hoje, não é como os dinossauros, por exemplo, que é difere bastante. No Brasil, foram encontrados fósseis de animais da megafauna que conviveram com os paleoíndios entre 12 e 4 mil anos atrás, como mastodonte, que é um tipo de... Ele é um elefante muito grande, o mastodonte, mas ele é menor do que o mamute. Anta gigante, tatu gigante, tamanduá gigante, tigre dente de sabre, preguiça gigante e o xenorhinotério, um mamífero quadrúpede, ele anda em quatro patas, de 2,5 metros, que pesava cerca de 800 quilogramas. Quer dizer, ele anda em quatro patas, a altura dele, do pé até a parte de cima, seria 2,5 metros e com 800 quilogramas. E tem um fóssil de uma anta gigante encontrado no Brasil. Os povos dos sambaquis. Vamos entender a imagem lá do início do capítulo. Entre os povos habitantes do Brasil estão os povos dos sambaquis, que viviam principalmente nas regiões de litoral. Mas o que são sambaquis? A palavra de origem tupi, sambaqui significa amontoado de conchas. Os sambaquis são montes que podem ser formados por diferentes objetos, como fragmentos de cerâmica, de pedras e de ossos, ferramentas, armas e restos de fogueira de alimentos, como peixes, ostras e mariscos. Os mais antigos sambaquis datam de cerca de 10 mil anos atrás. Os tamanhos dos sambaquis variam, desde pequenos montes de 10 metros de comprimento e 2 metros de altura, até verdadeiras montanhas de 500 metros de extensão e mais de 60 metros de altura. Estudos recentes mostram que os sambaquis foram construídos com a intenção de serem marcos importantes nos territórios para que pudessem ser vistos bem de longe. Quer dizer, lá de longe a pessoa está vendo o sambaqui, está identificando o que ele é. E isso seria também, tipo, por ele ser muito alto, digamos, o povo dos sambaquis, eles estariam construindo uma coisa para se localizar, caso eles quisessem voltar. Ah, não entendi, professor. Digamos, eles estavam ali na região costeira de Niterói, numa praia, eles estavam habitando a região da praia de Niterói. E aí eles, como não eram sedentários, eles habitavam um local, tiravam dali os recursos, faziam caça, bebiam da água do rio, coletavam frutas, mas com o tempo esses recursos acabam. Os animais começam a ir mais para longe, com medo, as frutas não estão na época de colheita. Então chegava um momento que a gente tem que ir embora. Mas nesse meio tempo eles faziam ocas, eles faziam tendas, eles faziam lugares para ficarem dormindo. E aí eles desmontavam tudo, reunia num local, aí eles botavam conchas, ossos, tudo, eles iam juntando tudo e faziam um monte. Aí esse monte é meio que marcando, a gente esteve aqui, e a gente vai deixar esse monte aqui montado para a gente lembrar que a gente esteve aqui, caso a gente queira voltar e se localizar. É uma forma muito interessante deles se localizarem dentro do território,
pois era um povo que não ficava num local só, eles iam se mudando de tempo em tempo. As populações que construíram são conhecidas hoje como Sociedade dos Sambaquis. Alguns desses grandes sambaquis ainda existem, mas somente aqueles que não foram destruídos pelas mudanças causadas pela elevação do nível do mar. Os povos dos sambaquis produziram objetos conhecidos como zoolitos, que são pedras talhadas em forma de animal. Então, eles pegavam uma pedra. Isso é produção cultural. Não tem quando a gente falou dos homens das cavernas, que quando eles viam um animal, eles pintavam na caverna para simbolizar que eles pintaram um animal. Uma forma de registro, entendeu? De guardar a sua história. De até os mais velhos passarem para os mais novos o que aconteceu quando eles estavam caçando, quando estavam colhendo, essas coisas. Os povos dos sambaquis, sociedade dos sambaquis, eles também faziam isso. Eles pegavam uma pedra. Eles viram um animal interessante que eles não tinham visto antes. Eles começaram a bater na pedra e aí faziam a pedra num formato que lembra a silhueta. O que é silhueta? Não tem aqueles desenhos que aparece um personagem e tá, digamos, só a sombra dele. Aí depois revela que é um personagem? Isso é uma silhueta. Ela tem o formato, digamos, das partes externas, mas não tem os detalhes. Não tem um nariz, um olho, uma boca, essas coisas. Então, eles faziam esses zoolitos como se fosse a silhueta do animal para lembrar, olha só, quando a gente estava caçando ali na região da praia de Maricá, não tinha esse nome lógico na época, mas eu estou dando um exemplo a vocês. A gente encontrou esse bicho, ele era assim, ele andava com as duas pernas da frente, ele tinha uma cauda e ele depois pulou no mar, tirando uma forca praticamente. E ele era assim, ali ia e mostrava o zoolito. Aqui a gente tem a foto de um zoolito, encontrado por volta de 8.000 anos atrás, no estado de Santa Catarina. Além dos sambaquis litorâneos, existem os chamados sambaquis fluviais, que são vestígios encontrados nas regiões do interior do Brasil, como no Vale do Ribeira, em São Paulo, nas proximidades do rio Xingu e Guaporé, no bacia do rio Amazonas. Uma coisa interessante que a gente vai ver mais para frente é que as sociedades indígenas brasileiras foram, desde os paleoíndios e da sociedade dos sambaquis, crescendo perto de rios. É o que a gente viu lá no capítulo 3. Por que perto de rio? A água é um recurso extremamente importante. Sem água você não pode plantar, sem água você não pode criar animais. E a sociedade dos sambaquis, apesar de ainda ser nômade, já estava caminhando para ser uma sociedade sedentária. Ela, digamos, seria o meio termo dos paleoíndios com os índios já com moradia fixa. E os sambaquis, a sociedade dos sambaquis, a gente consegue ver a questão do sedentarismo crescendo neles através dos próprios sambaquis, porque são construções. Se você está, digamos, só morando no local e depois tem que se mudar porque o recurso acabou, você não tem tempo de ficar fazendo um monte para marcar a presença do povo ali. Se eles tinham a noção de a gente tem que marcar nossa presença aqui para a gente se guiar caso alguém se perca, para a gente mostrar para outros que a gente esteve aqui, ou até a gente está fazendo isso por uma questão de ritual, uma questão religiosa. A gente está vendo características deles de que eles queriam marcar sua presença no território. E se eles queriam marcar sua presença no território, isso mostra que o pensamento da sociedade dos sambaquis estava caminhando para o sedentarismo. E, lógico, os povos indígenas que a gente conhece, que já são povos sedentários, que plantam, que cuidam de animais, eles vão crescer do lado dos rios, pela questão hidrográfica. E a gente pode, através inclusive dos rios, ver o caminho que eles fizeram.
O caminho de imigração dos povos vai pelos rios. Lógico, o maior que a gente tem no Brasil, o Rio Amazonas, ele é um grande caminho para muitos e muitos povos. A gente vai ver que a região da floresta amazônica era muito habitada, porque tinha um grande rio de água doce, quer dizer, água potável, o que significa muita água potável na região, com vários rios afluentes. O que é um rio afluente, professor? Digamos, o rio está passando aqui. Só que é muita água, muita água. Aí ele vai criando, com o tempo, outros caminhos. Aí do grande rio, digamos que é o Amazonas, nascem outros rios. Esses outros rios são os afluentes. E o Rio Amazonas tem muitos rios afluentes. E em cada um deles o povo vai seguindo. Digamos, tinham dois povos, o povo X e o povo Y. Aí o povo X estava seguindo um pouco na frente do Rio Amazonas. Aí eles viram que, para a esquerda aqui está seguindo outro rio. E poxa, tem um povo que vive seguindo a gente. A gente está bem, mas vamos para lá, vamos tomar outro caminho. A gente mantém contato, mas vamos criar uma distância para poder até preservar nossas diferenças. Aí eles vão indo pelo outro caminho. A questão dos rios foi importante no Brasil pré-europeus. Por quê? Porque eles foram meio que desenhando no território que hoje é o Brasil, aonde os povos iam se guiar. Tanto é que não é à toa em que muitas culturas indígenas brasileiras, porque não existe uma cultura indígena, como existem muitos povos, existem várias culturas. Então, por exemplo, a tribo Tapajós tem o seu próprio panteão. Que é panteão, professor? Seria uma organização de divindades. Eles têm seu próprio panteão. A tribo Guarani tem o seu próprio panteão de divindades. E isso cria uma diferenciação legal porque cria uma diversidade cultural. Eles não são todos iguais, não são todos índios. Cada um é um povo, com suas... tem, lógico, suas semelhanças. Tipo, por exemplo, o terreno que eles vivem vai fazer em que certas ações em referente ao solo, como eles evitavam ir para tal local da floresta. Por quê? Por uma questão de vida da floresta. Essa região podia ser a região de muitos predadores, de muitas panteras, de muita onça pintada, de muita cobra. Então eles não iam para lá. Mas os povos ali que estão perto de uma região próxima sabiam que o rio tal ia ter a sua cheia, quer dizer, ele ia crescer em tal período. Então meio que o período que eles se afastavam da margem do rio para poder viver um pouco mais longe, para não ser pego pelas enchentes, era o mesmo período. Então a gente tem, lógico, similaridades, não é igualdade, é similaridade. Parece a mesma coisa, mas só é próxima. E nós temos, além das similaridades, a gente tem a questão de singularidade. O que é singular? Singular é quer dizer, é diferente. São os pontos em que cada povo se difere entre si. Aí a gente vai ver os povos Tupi e Macrogé, os povos da região amazônica. E, bem, são esses que o livro nos traz. Mas ele já abrange bastante coisa do território brasileiro. Para vocês agora, eu vou passar a página 302 como atividade de aula. Esse vídeo vai ser mais curto por causa disso. Página 302 são exercícios que estão pegando essa primeira parte que a gente viu dos paleoíndios e dos povos dos sambaquis. Vamos lá para o grupo. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem um exercício, talvez uns 20 minutinhos, uns 25, vamos ver. Aí a gente faz a correção em aula mesmo,
lá no grupo. E aí, provavelmente pelo tempo, a gente vai dar uma parada do recreio. Provavelmente também eu vou passar algumas coisas para vocês anotarem antes da gente vir para esse vídeo. Se eu não passar antes, eu vou passar depois. Então, fica assim. O vídeo para agora, porque a gente chegou no nosso exercício de casa. Casa não, de aula. Nossa atividade de aula. Página 302. Atividade de aula. Vou dar uns 20 minutos para vocês fazerem. A gente... 20, 15, depende. Se vocês terminarem antes dos 20, lógico, a gente volta a aula antes. Aí eu faço correção com vocês. E, depois da correção, eu passo mais algumas coisas para vocês anotarem e a gente vai pro recreio. E a gente volta já para ver as tribos pós-sambaquis. Já as tribos sedentárias do Brasil. Tudo bem, turma? Vamos lá pro grupo.